Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Agora, em definitivo, vamos dar início, então, ao que eu já explanei para vocês lá na aula de apresentação do pitch, sobre o assunto que nós vamos estar falando no decorrer desse bloco. O objetivo desse bloco é que nós falemos a respeito de comunicação empresarial. Quando nós falamos em comunicação, nós estamos falando de algo extremamente importante no contexto das organizações hoje em dia. Ao longo do módulo, ao longo do bloco, nós vamos observar que existem várias situaçõezinhas, várias coisas que podem influenciar positiva ou negativamente em uma organização, tudo isto através de um processo de comunicação. E por isso que é importante que vocês que estão cursando um curso superior em áreas voltadas à organização, que vocês tenham consciência e principalmente conhecimento a respeito do poder da comunicação no contexto de uma organização. E é por isso que nós vamos falar sobre esse assunto nos próximos dias. Eu espero de verdade que seja algo que venha fazer com que vocês compreendam a importância disso e para que vocês possam praticar isso não só ao longo da vida acadêmica de vocês, mas também ao longo da vida enquanto profissionais que vocês serão. Eu digo profissionais porque a partir do momento que você adentra em um curso superior, você entra num processo de formação profissional. Então você já é um profissional em formação. E isso é algo que você precisa criar na sua cabeça, na sua mente desde o início, porque é muito importante nesse processo de construção profissional que vocês vivem aí no decorrer dos 4 anos, tá? Então vamos falar sobre comunicação. Todo mundo, acredito que em algum momento, já deve ter tido contato com essa chargezinha que fala sobre a questão da demissão do Zé. E ao observar essa charge, que aparentemente parece algo engraçado, nós podemos perceber o quanto o processo de comunicação dentro de uma organização, se mal feito, pode ser prejudicial. O que começa com algo completamente inofensivo pode chegar lá na ponta como algo extremamente destruidor, que vai causar um enorme transtorno dentro da equipe e, às vezes, na grande maioria das vezes, porque o que compõe uma organização é uma equipe, causa enorme desgaste e enormes problemas para a organização. E quando nós falamos em comunicação, nós vamos ver isso ao longo do módulo, mas o intuito aqui é que nós falemos sobre comunicação não só no âmbito interno de uma organização, mas que nós falemos sobre comunicação também no âmbito externo e na forma como o processo de comunicação dessa empresa pode contribuir para o crescimento dela ou, em alguns casos, para a destruição desta organização. Aqui na charge, a gente tem um exemplo de uma comunicação mal feita. O chefe do Zé passa uma orientação para ele. Zé, quero o número deste pedido. Alguém que está passando no corredor escuta, já leva a mensagem de uma outra forma, que é por isso que o nome da charge é o poder de um boato. Então a pessoa passa no corredor, já entende como se o chefe de Zé estivesse despedindo ele. Aí passa, despedido, o outro já retruca, o Zé, o quê? O Zé está despedido? Eu também. O Zé e o Tadeu estão despedidos. E lá no final, essa mensagem já chega como se todos os funcionários da organização estivessem sendo despedidos. E até que se explique, até que venha se explicar, e essa situação venha a ser explicada, imaginem vocês o transtorno que esse boato vai causar ali, pelo menos por umas 2 ou 3 horas dentro da organização. O prejuízo em trabalho, em desgaste psicológico, em várias outras coisas que pode ocorrer, tá? Então, uma simples frase pode se transformar em um transtorno enorme. E é por isso que nós vamos falar sobre comunicação empresarial, exatamente para que se evite esse tipo de coisa dentro de uma organização, porque uma organização é um ambiente profissional, onde nós precisamos ter uma linguagem clara, uma linguagem adequada, para se evitar esse tipo de situação. Então eu trouxe aqui essa charge no início apenas para que a gente compreenda
o quanto a comunicação clara e objetiva é importante não só no âmbito de uma empresa, mas também em todo o ambiente que a cerca, tá? Indo adiante, aqui, por que a comunicação é importante? A gente já nasce tentando se comunicar, então o choro de uma criança quando ela nasce já é uma técnica de comunicação, é a forma que essa criança possui de se comunicar. Nós vivemos em um mundo globalizado, nós vivemos em uma sociedade que você precisa manter relacionamentos interpessoais, porque você não vive no mundo isolado, ninguém vive sozinho. Então, o processo de comunicação, ele é fundamental. Existem pessoas mais tímidas, mais caladas, existem alguns que falam mais, mas independente do perfil que essa pessoa possua, é necessário que exista um processo de comunicação. Mesmo se tratando, quando nós vamos ver mais à frente, mas, professora, mas tem gente que, os surdos e mudos, eles se comunicam, é uma linguagem não verbal, mas ainda assim existe um processo de comunicação. Ou seja, ninguém está isento a ter que se comunicar. Para você viver em sociedade, a comunicação, ela é fundamental, tá? Então, por isso que nós nascemos já tentando nos comunicar. E o choro é uma forma de comunicação encontrada aí pelos recém-nascidos. Afinal, por que a gente se comunica? Como eu disse anteriormente, nós vivemos em sociedade. Nós somos seres sociais. Por vivermos em sociedade, sermos seres sociais, temos a obrigatoriedade de nos comunicarmos. Independente do tipo de linguagem que nós vamos utilizar, a comunicação é um fator fundamental para a sobrevivência em sociedade, ok? Então, este é o principal motivo que nos leva a ter a necessidade de comunicação, porque nós vivemos em sociedade e para viver em sociedade você vai precisar se comunicar, tá? Então, aqui eu elenquei algumas situações ou algumas coisas que nos obrigam a se comunicar. Nós nos comunicamos pela necessidade de cooperar, pela necessidade de sobrevivência, para nos sentirmos aceitos, para satisfazer nossas necessidades, para dar e receber informações. Nos comunicamos por uma questão de relacionamento, seja ele pessoal ou interpessoal. Nos comunicamos para vender e para comprar. E nos comunicamos para interagir no meio a qual nós estamos inseridos, ok? Então, estes são alguns dos principais motivos que nos levam a ter uma necessidade de comunicação. Mas, se eu perguntar para vocês, por exemplo, se eu questionar vocês do porquê nós nos comunicamos, a resposta mais clara, mais objetiva que se pode dar com relação a isso é o fato de nós sermos seres sociais. Portanto, vivemos em sociedade. E para viver em sociedade, automaticamente nós precisamos nos comunicar. A sobrevivência na sociedade exige que você se comunique. Então, essa seria a resposta mais objetiva que nós poderíamos dar ao sermos questionados do porquê nós nos comunicamos, ok? Indo adiante. Aqui eu trago para vocês algumas definições teóricas do que significa comunicação. Para quem gosta de anotar definições teóricas, de termos teóricos, porque eu sempre falo que a administração em si é uma das profissões, uma das ciências mais teóricas que existe. Então, tudo na administração nós temos uma definição, nós temos uma teoria relacionada a isso. E com a comunicação não é diferente. Para os meus queridos administradores que me ouvem, sabem que isso já é muito comum no nosso dia a dia. Tudo na administração tem uma definição teórica, tem um termo que é utilizado. Então, aqui nós temos que a comunicação significa tornar comum, trocar informações, partilhar ideias, sentimentos, experiências, crenças e valores.
por meio de gestos, atos, palavras, figuras, imagens e símbolos. Aqui, quando eu falo em gestos, atos, palavras, figuras, nós estamos vagando sobre todos os tipos de comunicação existentes, mas logo mais à frente nós falaremos individualmente de cada um deles, tá bom? Outra definição diz que comunicação é a ação ou efeito ou meio de comunicar-se, processo pelo qual ideias, sentimentos se transmitem de indivíduo para indivíduo, tornando possível uma interação. E por fim, Hidalberto Cavenato diz que comunicação é a transferência de informação e significado de uma pessoa para outra. Então eu trago aqui 3 definições diferentes do que é comunicação, mas se nós formos observar, na essência, todas elas definem mais ou menos que a mesma coisa. O processo de comunicação, ele está baseado na interação entre as pessoas, entre os seres. Então, por mais que sejam autores diferentes definindo o que é um processo de comunicação, nós temos aí, basicamente, em essência, a mesma coisa, tá? Então, quem quiser fazer essa anotação, eu acho a definição de Cavenato uma definição muito clara, muito objetiva, mas qualquer uma das definições aqui definiria na sua plenitude o que significa comunicação. Então fica a critério de vocês anotar aí a forma de mais fácil compreensão individual para cada um, tá bom? Será que é tão simples quanto parece? Porque falando assim, parece que o processo de comunicação é algo muito fácil. Basta interagir um com o outro. Mas é exatamente por isso que nós vamos falar sobre as diversas formas de comunicação e a forma como cada uma delas pode impactar, principalmente no meio organizacional. Porque por mais que pareça, o processo de comunicação não é algo tão simples assim, tá? Então vamos lá adiante tentar compreender um pouquinho mais. Trago outra charge aqui para nós tentarmos perceber como o processo de comunicação é complicado. Mamãe, eu tenho problema com bebidas. A mãe já entendeu de outra forma. Oh meu Deus, time, você só tem 6 anos. Isso é culpa sua, Bob. Então a mãe, antes de tentar entender o que o filho está tentando dizer, já inicia uma outra briga com o pai, culpando o pai pelo que o filho falou, sem nem sequer tentar entender o que o filho estava tentando passar para ela. Então, aqui fica a nossa primeira lição com relação ao processo de comunicação. A comunicação é baseada também no processo de saber ouvir, não só do falar. Ao longo deste bloco, eu vou repetir isso para vocês milhares de vezes. A comunicação na sua plenitude, ela não está baseada apenas no falar, ela está baseada também no saber ouvir, porque o saber ouvir evita muitos e muitos problemas, tá? Dando continuidade, o pai retruca. Minha culpa? Talvez se você tivesse passado mais tempo com ele, já joga a bola de volta para a mãe e inicia ali então uma briga familiar. A mãe responde: nosso filho de 6 anos tem problema com bebidas. Com certeza ele não precisa de um modelo como você. Então, já praticamente uma separação. Eu não fiz nada além de me dedicar a essa família. E é isso que eu recebo em troca? Eu vou embora. E a mãe responde: ótimo, eu não preciso de você. E time, com certeza, também não precisa. Ó time, não chore, tudo vai dar certo. Nós ficaremos bem sem o papai. Ou seja, houve uma separação. Ela mandou o marido embora por achar que ele era o culpado pelo problema de bebidas que o filho tinha. Time, eu quero que você me conte mais sobre o seu problema com bebidas. A criança chorando porque o pai foi embora. Fale comigo, time, sobre o seu problema com bebidas. E daí aqui o
filho responde para a mãe: se Joey bebe 1 litro de suco e Tom bebe 2, quantos litros os dois bebem juntos? O problema que a criança se referia com bebidas, ela estava querendo dizer que ela tinha uma tarefinha da escola que envolvia um problema sobre a questão de bebidas. Então, o problema dele era resolver essa questão da tarefa dele com relação a quantos litros de suco Tom bebe junto com Joey. E por uma falta de comunicação na sua plenitude, que é o saber ouvir, a mãe acaba gerando um problema familiar muito grande, uma separação. E por mais que pareça boba essa charge, é exatamente assim que acontece no mundo organizacional. Por uma questão de interpretação, por uma questão de saber ouvir, muitas empresas acabam pagando por erros grandes e grandiosos no que diz respeito ao processo de comunicação. Funcionários fazendo coisa errada, funcionários brigando entre si, em alguns casos maiores, problemas de relacionamento institucional de organizações, que nós falaremos mais à frente o que significa a comunicação institucional, tá? Então essa charge, eu coloquei ela aqui para que ela venha nos chamar a atenção com relação à importância do processo de comunicação, não só no âmbito pessoal, mas também no âmbito profissional e no contexto que nós vamos estar conversando aqui, que é no contexto organizacional, tá? Conforme nós formos falando a respeito dos tipos de comunicação, vai ficar mais claro para vocês quando eu digo contexto organizacional. Esta primeira aula eu trago apenas para que vocês possam compreender qual a importância do processo de comunicação. Porque a partir do momento que nós compreendemos que o processo de comunicação é extremamente relevante, fica mais fácil nós compreendermos os tipos de comunicação existentes.